Olha, a CBF se pronunciou há instantes, via chefia da arbitragem, dizendo que a imagem, interferência externa não existiu. Só estou dizendo que é a versão da CBF, do Departamento de Árbitros da CBF. O Flamengo está feliz com a decisão e o Fluminense diz que vai tentar anular o jogo e o tribunal já se manifestou que dificilmente isso irá acontecer. E na súmula nada foi citado pelo árbitro. Na súmula nada foi citado pelo árbitro. Chorar em cama de qualquer maneira, fica muito claro, né? Se houve interferência, ela não poderia ter existido porque não está na regra, mas aqui também você tem que continuar a conversa. Corrigiu um erro. Ah, mas tem que corrigir em todo o campeonato. Também concordo. Por isso que é bom regularizar logo essa porcaria aí vale para todo mundo, tem alguma dúvida, checa, para evitar isso, porque senão, desafio. Senão muda a regra do jogo, né? Isso já aconteceu em jogos passados aqui no campeonato. Agora eu duvido que algum árbitro bandeira que tivesse recebido uma informação, na TV lá de informação de quem confia, tava impedido, se ele não vai dar um impedimento. Agora, ele vai contra aí, mano. Mas o Emerson tá na hora. Se ele fica... Parabéns ao Emerson Augusto de Carvalho. Quem comprou o Sandro Meirahit. Sandro Meira que errou, o auxiliar foi bem, marcou impedimento. O Emerson de São Paulo. Marcou impedimento. Emerson Augusto de Carvalho da FIFA. Ele marcou quando perguntaram disso, foi o do Cícero. Aí o árbitro deu gol porque o gol foi do Henrique. Só que os dois estavam em impedimento. Todos estavam. Mas quando ele... O que a gente sabe, né, da conversa foi que ele viu o árbitro assinalar, o bandeira assinalar. Para ele o lance era normal. Ele correu no bandeira e perguntou o que foi. Eu marquei impedimento do Cícero. Ele, então gol, porque quem fez o gol foi o Henrique. Aí depois veio a interferência externa falando que o Henrique também estava em impedimento. Aí ele mais impedido que o Cícero. Então foi exatamente mais impedido do que o Cícero. O Emerson Augusto de Carvalho foi bem, né? Claro que então, mas ele marcou, segundo a história, o Sandro perguntou, ele falou, marquei do Cícero. Falou, não, o Cícero não estava. Hoje o mundo segue tá a vida. diferente. E depois com a interferência da televisão, eles viram que todos estavam, e aí o árbitro que tinha, ele foi anulado, aí ele deu, porque achou que era o cara errado que tinha sido marcado pelo bandeira, depois como todos estavam, que a televisão falou pra eles, aí eles resolveram anular o lance. O Emerson marcou o impedimento, e o árbitro fez sinal com a mão de que o gol não valeu. Os jogadores do Fluminense que já estavam revoltados por causa do primeiro gol do Fluminense, que eles achavam que teria havido falta no goleiro, na verdade houve o choque no goleiro por causa de um empurrão de um jogador do Fluminense, ou seja, o gol legal, o primeiro gol do Flamengo. Aí os jogadores de banco do Fluminense foram pra cima, criaram aquela confusão toda e erroneamente a arbitragem acabou cancelando, para depois esperar uma ajuda que eu acho que houve, mas não tem como provar, essa ajuda externa. O Fluminense só consegue uma coisa se conseguir provar, e não vai conseguir jamais. Tem sim. Eu me lembro um jogo do Internacional, eu não lembro que jogo foi, ano passado, em que ficou claríssimo que houve lá interferência. Teve no jogo do Palmeiras também, né? O Henrique mesmo, o próprio Henrique. Teve interferência e não deu em nada, não vira nada. Você quer que eu fale do Palmeiras? Claro. Só um detalhezinho sobre isso ainda. Ficou tão claro que houve interferência que o Cícero, depois de toda essa confusão, ele vira na cara do Sandro Meirahit e ele fala, veio lá de cima. E o Sandro Meirahit só fica olhando ele. E o rapaz da Sport TV também falou, da Premiere, ele falou, me perguntaram e eu falei. Exatamente. Houve sim, foi interferência. Os jogadores do Flamengo, sim, eles saíram correndo depois então da comemoração do Fluminense, e eles começaram a falar, a TV mostrou, estava impedido. E aí que o Sandro Meirahit foi se consultar novamente com o auxiliar. Entendeu? Então, com certeza, por mais que negue, teve alguma além da escala errada, ainda são mentirosos, porque eles sabem que houve. Ou seja, é mentira. Quem falou? Foi o Coronel Marinho? Se foi, é mentira dele. Se não foi ele, de quem foi, é mentira. Houve mas muito claramente interferência da televisão. Muito, não foi nem... Não há a menor dúvida. Foi claramente um gol anulado por televisão. Olha, a CBF se pronunciou há instantes, via chefia da arbitragem, dizendo que a imagem, interferência externa não existiu. Só estou dizendo que é a versão da CBF, do Departamento de Árbitros da CBF. O Flamengo está feliz com a decisão e o Fluminense diz que vai tentar anular o jogo e o tribunal já se manifestou que dificilmente isso irá acontecer. E na súmula nada foi citado pelo árbitro. Na súmula nada foi citado pelo árbitro. Chorar em cama de qualquer maneira, fica muito claro, né? Se houve interferência,
ela não poderia ter existido porque não está na regra. Sandro Meira que errou, o auxiliar foi bem, marcou impedimento. O Emerson de São Paulo. Marcou impedimento. Emerson foi bem, Augusto de Carvalho da Ele FIFA. marcou quando perguntaram, muito ele disse bom. foi o do Cícero. Aí o árbitro deu gol porque o gol foi do Henrique. Só que os dois estavam em Os dois impedimento. estavam em Mas impedimento. Todos estavam. Mas quando ele, Quatro jogadores. o que a gente sabe, né, da conversa foi que ele viu o árbitro assinalar, o Bandeira assinalar. Para ele o lance era normal. Ele correu no Bandeira e perguntou o que foi. Eu marquei impedimento do Cícero. Ele, ok, então gol, porque quem fez o gol foi o Henrique. Aí depois veio a interferência externa falando Exato. que o Henrique também estava em impedimento. Aí ele Aliás, voltou mais atrás de impedido novo, que o tá? Cícero. Então foi Estava mais exatamente impedido do que o Cícero. o Emerson Augusto de Carvalho foi bem, né? Claro que Então, foi. mas ele marcou, segundo a história, Foi o bem. Sandro... Mas aqui também você tem que continuar a conversa. Corrigiu um erro. Ah, mas tem que corrigir em todo o campeonato. Também concordo. Por isso que é bom regularizar logo essa porcaria aí. Aí vale para todo mundo. Tem alguma dúvida, checa, para evitar isso. Porque senão, Desafio. senão muda a regra do jogo, né? Agora Isso eu já aconteceu duvido. em jogos passados aqui no campeonato. Agora Não é só duvido esse que primeiro, algum não. árbitro Bandeira que tivesse recebido uma informação, ó, na TV lá de informação de quem confia, ó, tava impedido, se ele não vai dar um impedimento. Agora, Porque ele vai aceitou, contra aí, mano. Mas o auxiliar tá na hora. Se ele O auxiliar ficar- tá na Parabéns hora. ao Emerson Deu. Augusto de Carvalho. Quem comprou O Sandro Meira foi o Hit. Sandro Meira Hit. Perguntou, ele falou, marquei do Cícero. Falou, não, o Cícero não estava. Hoje o mundo tá segue todo a vida. diferente. E depois, com a interferência Vem da de televisão, mochila. eles viram que todos estavam. E aí o árbitro que tinha. Ele foi anulado, aí ele deu, porque achou que era o cara errado que tinha sido marcado pelo Bandeira. Depois, como todos estavam, que a televisão falou pra eles, aí eles resolveram anular o lance. O Emerson marcou o impedimento. O Emerson marcou o impedimento e o árbitro fez sinal com a mão de que o gol não valeu. Os jogadores do Fluminense que já estavam revoltados por causa do primeiro gol do Fluminense, que eles achavam que teria havido falta no goleiro, na verdade houve o choque no goleiro por causa de um empurrão de um jogador do Fluminense, ou seja, o gol legal, o primeiro gol do Flamengo. Aí os jogadores de banco do Fluminense foram pra cima, criaram aquela confusão toda e erroneamente a arbitragem acabou cancelando para depois esperar uma ajuda que eu acho que houve, mas não tem como provar essa ajuda externa. O Fluminense só consegue uma coisa se conseguir provar e não vai conseguir jamais. Tem sim. Eu me lembro um jogo do Internacional, eu não lembro que jogo foi, ano passado, em que ficou claríssimo que houve lá interferência. Teve no jogo do Palmeiras também, né? Henrique mesmo, o próprio Henrique. Teve interferência e não deu em nada, não vira nada. Você quer que eu fale do Palmeiras? Claro. Só um detalhezinho sobre isso ainda. Ficou tão claro que houve interferência que o Cícero, depois de toda essa confusão, ele vira na cara do Sandro Meira Hit e ele fala, veio lá de cima. E o Sandro Meira Hit só fica olhando ele. E o rapaz da Sport